Olá, professores coordenadores e professores da Diretoria de Ensino Centro-Sul. Nos reunimos aqui hoje para trabalharmos uma pauta de ATPC voltada para as áreas de Ciências da Natureza e Matemática, com as adaptações curriculares, mas que também poderá ser aplicada nas demais áreas do conhecimento. Nós estamos aqui reunidas, né? Só que cada um na sua casa. Então, agora a gente vai fazer as devidas apresentações. Eu sou Andréia, PCNP de Matemática. Eu sou Penha, PCNP de Biologia e respondo por Química também. Olá, Cláudia, PCNP de Ciências. Olá, sou a PCNP Alzira Elde, PCNP de Educação Especial. Então, dando continuidade, né? Nós pensamos em fazer essa formação dando ênfase ao assunto do momento, que é a pandemia. Assim, a gente procurou linkar as habilidades elencadas no documento orientador, aquelas habilidades que constam lá do primeiro bimestre, tanto em ciências da natureza quanto em matemática, de acordo com a nossa realidade, e a gente procurou usar dados concretos, onde o professor poderá e deverá fazer as suas próprias adaptações. Lembrando que, apesar dessa formação estar voltada para a área de ciências da natureza e matemática, as outras áreas do conhecimento também poderão fazer as adaptações em cima do que a gente vai colocar aqui, tá bom? Então, agora a gente vai começar. Eu vou passar a palavra para a Penha, tá bom? Olá a todos e todas. Nós estamos, neste momento, tentando montar um trabalho com todos vocês, embora virtual, mas nós pensamos aqui em uma forma de desenvolvermos o trabalho de forma integrada, onde possamos agrupar ciências da natureza, matemática, educação inclusiva, mas nada impede que as demais disciplinas também façam parte deste momento. Próxima, Andréia. Bom, então, o que nós pensamos? A nossa pauta para o momento, ela reflete ao público-alvo de professores coordenadores do EFAP, ensino médio, PCG e professores também das áreas de ciências da natureza, matemática e educação especial. Tá? Responsáveis são os PCNPs da área de ciências da natureza, matemática e educação especial. O tema que nós utilizamos é uma proposta de trabalho integrado para orientação aos professores coordenadores e professores do EFAP e ensino médio, utilizando como tema a pandemia. Pandemia por conta da situação a qual estamos vivenciando e como isso reflete de uma maneira diferenciada para cada grupo, né? Principalmente para os nossos alunos. Tá? Então, pensando neste momento, nessas atividades, nessa possibilidade, né, de desenvolver à distância, como que nós poderíamos trabalhar nesse primeiro momento. Então, aqui, os objetivos é analisar as habilidades essenciais destacadas pela SEDUC para atividades não presenciais da área de ciências da natureza e matemática, referente ao primeiro bimestre, conforme foi orientado já no replanejamento. Né? Revisitar estratégias didáticas diversificadas para o desenvolvimento de habilidades, compreender como as diferentes áreas do conhecimento podem desenvolver as habilidades gerais e incentivar a iniciação científica e desenvolvimento do protagonismo nos nossos alunos. Despertar um olhar para a ciência tecnológica, sociedade e ambiente. E sugerir atividades com adaptações curriculares, né? Em meio a todo esse processo, como poderia ser esse momento. Bom, conteúdos. Atividades escolares não presenciais,
competências na área de matemática e ciências da natureza, e o currículo paulista, que é o nosso norteador, conforme especificado no documento orientador. Desenvolvimento. Boas-vindas, apresentação, revisitar as competências da área de ciências da natureza e matemática, o conceito de letramento científico e investigação científica, socialização de dados e conceitos para análise e resolução de problemas, integração entre áreas do conhecimento, sugestões de adaptações curriculares para a educação inclusiva. O próximo, por favor. Bom, aí a gente começa com o que seria o nosso norte maior, que são as 10 competências gerais da BNCC. Né? Todas as 10 competências terão aqui o significado e utilização no nosso trabalho. Próximo. Bom, o conceito de competências definido no currículo paulista, ele vem aqui na situação de competência, definição de competência como mobilização de conhecimento, conceitos e procedimentos, habilidades práticas, cognitivas e socioemocionais, atitudes, valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Estes vocês podem encontrar na página 35 do currículo paulista, tá? Junto com o que nós vimos anterior da BNCC. Dentro desse recorte, nós temos também as 8 competências específicas de ciências da natureza no currículo paulista, tá? Das 8, nós temos como compreender, analisar, avaliar, próximo, construir argumentos, utilizar diferentes linguagens, conhecer, apreciar, agir pessoal e coletivamente. Bom, dentre todas as 8 competências previstas aqui, próxima, por favor, aí nós temos a situação que seria também das competências de matemática, né? Em matemática, nós também temos reconhecer, desenvolver, compreender, fazer observações. Próximo. Utilizar processos de ferramentas matemáticas, enfrentar situações, problemas, desenvolver ou discutir projetos e interagir com seus pares. Buscando este ajuste, né, esta acomodação conjunta, nós temos aí vários passos que podemos trabalhar. E aí nós temos específico na área de ciências da natureza, pensado aqui enquanto componente curricular ciências, o que traz o nosso currículo paulista, né? A definição para eles. Então, na parte de ciências, o que está previsto, né? Ensinar e aprender ciências na contemporaneidade implica considerar os diversos processos de transformação dos fenômenos naturais e os decorrentes da ação humana ao longo do tempo, aprimorar e ampliar as habilidades, conhecimentos dos estudantes, mobilizando para o enfrentamento do contexto de transformação. Bom, nós encontramos isso onde? No currículo paulista, na página 375. Nada mais atual do que isso, né? Então, dentro da pandemia, é o que nós estamos vivenciando e como isso vem a desenvolver. Como compromisso da área, a gente encontra 2 situações, o letramento científico e a investigação científica. Aqui a gente chama a atenção, também vocês encontram no currículo paulista, maior detalhamento, na página 365, 366, mas a gente encontra aqui a questão da diferenciação. O letramento científico, ele vai além da capacidade de compreender e interpretar, mas, na verdade, ele precisa também ter os teóricos, né? Ele ter o processo de ciências como um todo. E a investigação científica, observação, analisar, pressupor hipóteses, levantamento, entre outras situações. Quando a gente agrupa os 2, né, letramento científico e investigação científica, a gente tem aí a formação do indivíduo como um todo, né, que nós pensamos no nosso aluno protagonista. Próximo, André. Então, nós temos aqui como compromisso da área trazer tanto o letramento científico quanto a investigação científica e formar esse sujeito transformador,
esta é a educação integral. Não esquecendo que as competências todas estão também aí dentro da BNCC. Próximo. Bom, a área de ciências da natureza, ela tem 4 eixos estruturantes que estão presentes aí nas situações de aprendizagem durante todo o itinerário formativo, né? Então, as competências gerais associadas a essas habilidades, aí nós temos a investigação científica, os processos criativos, mediação, intervenção sociocultural e empreendedorismo. Para este estudo, nós fazemos uso de praticamente todas, né, com pouca ênfase ao empreendedorismo, mas também ele poderia vir a ser utilizado. Próximo. Bom, aqui nós temos a competência relacionada ao currículo paulista, né? A primeira competência, nós falamos da BNCC, aqui em relação ao currículo paulista. A mobilização de conhecimentos, de conceitos, procedimentos e as habilidades, tanto práticas cognitivas e socioemocionais, né, para a formação complexas do cotidiano e o exercício do indivíduo, no aprender a fazer e a conviver, aprender a ser e aprender a aprender. Então, esta é a educação integral que nós pensamos em desenvolver com os nossos alunos. Próximo. Bom, para isso nós temos aqui a parte de ciências com 2 momentos, eixos temáticos e unidades temáticas. A mudança da BNCC para o currículo paulista do ano do EFAF, ele trabalha com as unidades temáticas. O ensino médio, ele continua com os eixos temáticos, uma vez que nós estamos no desenvolvimento deste currículo paulista também para o ensino médio, próximo ano, tá? Então, nós temos aí o eixo temático Vida e Ambiente, Ciência e Tecnologia, Ser Humano e Saúde, Terra e Universo, que foram agrupados aqui na unidade temática, Matéria e Energia, Vida e Evolução, Terra e Universo, para o ensino fundamental. Os conteúdos estão agrupados com as mesmas características. Próximo. Um pequeno probleminha aqui não está voltando. Bom, esta é uma questão da gravação, né? Nós passamos por esses momentos e, gente, estamos aprendendo, estamos colocando em prática. Momento. Caiu. Pronto. Bom, aqui nós temos conceitos de habilidade, né, relacionada a todo o material que nós temos aqui no uso, né? Então, qualquer habilidade implica uma ação física ou mental do indivíduo aplicada a um determinado contexto, a gente tem como conceito de habilidade, né? Tipo de conhecimento que se caracteriza pelo saber fazer, né? Então, para isso, a gente tem aqui 2 momentos, 2 materiais, que é o currículo, e o material do aprender a ser. Dentro dessa questão do currículo paulista, nós temos a unidade temática aqui como matéria e energia. Lembrando, como aparece na BNCC, né, essa habilidade EF, ensino fundamental, 6º ano, ciências, e habilidade 04, tá? Associar a produção de medicamentos e outros materiais sintéticos ao desenvolvimento científico e tecnológico, reconhecendo benefícios e avaliando impactos socioambientais. Qual foi o objeto de conhecimento para esta habilidade? Misturas. Eu trabalho com misturas homogêneas e heterogêneas, separação de materiais, transformações químicas, materiais sintéticos, que é uma novidade para o 6º ano, né? Próximo. Bom, como matéria e energia, a unidade temática, ela tem um desenvolvimento de habilidades com o objeto os conhecimentos sobre materiais e as transformações, a exploração das fontes, de tipos de utilização
de energia, e tudo isso a gente pode encontrar aí na natureza e nas matérias, tá? Bom, em relação a isso, nós temos na página 376 do currículo paulista o detalhamento, mas nós não podemos esquecer que os fenômenos, né, nas diferentes escalas com a devida contextualização. Então, pensar nessa contextualização, de que forma nós poderíamos desenvolver e de que forma nós poderíamos atingir o nosso aluno, porque cada escola, cada professor tem os seus alunos com uma possibilidade diferenciada. Próximo. Bom, habilidades essenciais de ciências do sexto ano. De onde vem isso? Nós temos um documento orientador, como nós dissemos anteriormente, né, que vem aqui nortear o nosso trabalho para essas atividades não presenciais. Em cima disso, nós temos as habilidades previstas para o primeiro bimestre. Essas habilidades estruturantes previstas para o primeiro bimestre ficaram focadas em 4. Das 4 são estruturantes para este trabalho. Então, nós temos aqui de ciências, né, dentro da unidade temática matéria e energia, os objetos de conhecimento dentro de mistura homogênea e as habilidades, tá? De classificar, observar, selecionar, associar. Buscando habilidade que atenda tanto ciências quanto matemática, e tanto do fundamental quanto do médio. Nós também temos aqui o do médio, as habilidades essenciais do primeiro bimestre, tá? Entre identificar, descrever, relacionar, reconhecer, tá? E aqui muda o objeto de conhecimento para manutenção da vida, fluxo de energia, matéria, cadeias, níveis tróficos. Próximo. Química também, né? Nós temos aqui transformações químicas na natureza, no sistema produtivo, mas nós temos as habilidades de reconhecer, identificar, expressar, aplicar, né, associando todos os demais. A física, objeto de conhecimento, grandezas e medidas, movimento, lei de Newton, né, dentro dessa questão também nós temos as termologia, temperatura, calor, escalas, né? Então, existem vários outros. E nós temos como identificar, o reconhecer, o explicar, o caracterizar, dimensionar, associando todas essas questões que estão previstas, tanto em conteúdo quanto em habilidades, que é o nosso foco de trabalho, nós buscamos trabalhar com uma que atendesse toda a nossa situação. Próximo. Bom, pensando aqui e juntando. Ciência, sexto ano. Matéria e energia, associar produção de medicamentos. Biologia, descrever relações alimentares, estabelecem entre os seres vivos. Química, reconhecer a ocorrência de transformação química no dia a dia. E o sexto ano, matemática, nós pegamos resolver e elaborar situações, problemas que envolvam ideias de múltipla divisão. Bom, pensando e contextualizando todas as séries e anos, junto às disciplinas, o que seria e como seria possível desenvolver esse nosso trabalho. Próximo. Bom, quais são as estratégias que eu posso utilizar em minhas aulas não presenciais? Pensando um pouquinho nisso, de que forma, né? Eu posso pensar em trabalhar com os meus alunos. E aí a gente tem várias possibilidades. Primeiro, vamos ao próximo, por favor. Aqui nós temos uma frase que neste momento é o nosso texto. Tá? O Brasil registra 114.715 casos de coronavírus e 7.921 mortes pela doença. Lembrando, gente, que como se trata de um dado, né, esse dado, ele foi do dia 5 de maio. Hoje, né, nós temos uma realidade completamente diferente, os números são outros, mas a situação em si, ela continua, que é a questão da pandemia. A fonte são os dados do SEAD,
que trabalha com os dados do governo do Estado de São Paulo. Tá? A seguir, a gente tem aqui estratégias diversificadas que eu poderia colocar para o desenvolvimento dessas habilidades e essas competências. Então, nós temos a aula expositiva dialogada, pode ser através de uma videoaula, porque a interação ela é muito importante nesse momento, talvez a discussão, talvez a conversa, né? O estudo dirigido, o multiletramento, a aprendizagem baseada em problemas, a sala de aula invertida, a gamificação e a pedagogia da presença, que mais que nunca se faz necessária nesse momento, tá? Bom, o próximo, por favor. Quando eu analiso aqui a situação do texto, nossa, mas é uma frase. Mas eu tenho aqui colocado, dentro desse texto, né, que é a situação desse momento do Brasil, eu tenho uma situação problema. A partir dessa situação problema, eu vou estar instituindo o problema. Eu vou ter que elaborar estratégias de problematização, eu vou ter que sistematizar o conhecimento, eu tenho que ter uma tomada de decisão e eu tenho que ter as condições que antecedem a essa elaboração. Então, juntando tudo isso, a todo momento eu posso e tenho que estar trabalhando com esses dados junto ao grupo, tá? Então, seguindo, como foi pensado e de que forma eu posso pensar? Bom, eu tenho certeza que a maioria dos professores já estão trabalhando, já trabalharam, né? Então, nós temos aqui o que seria. Eu não posso esquecer que eu tenho 3 grupos, e nesse momento eu tenho que pensar seriamente nisso, dentro da sala de aula, que seria aquele caso dos alunos que eu ainda preciso trazê-los à situação de uma habilidade mínimo no nível próximo dos demais. Eu tenho aquele que já se encontra no nível esperado e eu tenho aquele que está no nível já um pouquinho mais avançado. Então, como eu posso fazer isso? Eu não posso esquecer das conceituações. Tá? Então, o conceito aqui de endemia, que fala no local, na região, né, o que é, para que ele consiga entender o que é uma doença infecciosa, o que é a população, o que é a região, até para ele ter clareza de como isso está, o próximo. Depois de endemia, eu tenho aí a epidemia, né, que é a rápida disseminação da doença num número grande de pessoas, numa determinada população, num curto período de tempo. Então, nada mais comum para exemplificar o que nós temos atualmente. E o próximo, que é a pandemia, a situação a qual nós estamos. E aqui a gente vai um pouquinho além, né? A pandemia, a formação da palavra de origem grega, né? A definição, né? Uma doença também infecciosa que se espalha, mas não só entre a população localizada, como a gente viu anteriormente, em uma determinada região, mas sim numa grande região geográfica, no caso, um continente, que atualmente nós temos aí praticamente no planeta, né? Então, nós temos aí todos os continentes com problema em relação à pandemia do coronavírus. Próximo. Aqui a gente tem um outro texto, né? Esse texto, ele traz um dado, também todos do SEAD, toda a nossa fonte foi feita no SEAD, todos pautados na data de 5 de maio, que foi quando nós fechamos o nosso estudo, né? Então, nós pegamos um período de tempo para trabalhar, e esse período de tempo foi o período de março até maio. Então, nós temos aqui uma tabela simples, onde nós temos os casos, nós temos a variação diária, o número de óbitos, a variação diária e a letalidade. Então, nós temos números e nós temos porcentagens. Então, nós temos referências diferenciadas. Nós temos São Paulo, nós temos Brasil e nós temos o próximo. Aqui nós temos um dado direto, né? Casos em São Paulo, o número de confirmados e o número de óbitos. Esse é um boletim que é dado. Então, diariamente, existe um boletim sendo trabalhado por os meios de comunicação. Então, o que
esses números que aparecem, o que é essa representação e como ela é. E aqui ao lado a gente tem um comparativo com o índice de isolamento. Tá? No estado, na época, nós tínhamos 47, na capital, 48. Hoje a gente sabe que esses índices precisam melhorar muito mais, né? Então, também é um trabalho de orientação em relação a essa situação. Seguinte. Aqui nós temos vários gráficos. Né? Vários gráficos, inclusive um mapa. Então, todo o nosso trabalho, as nossas leituras, elas estão colocadas nessa tela. Nós vamos detalhar agora um a um. Próximo. O primeiro gráfico que aparece é do total de casos, como eu disse, o período, né? Nós pegamos um período de março até maio. Então, como foi esta evolução neste período, tá? Então, eu tenho o total de casos e o período. Próximo. Nós temos os casos novos por dia. Então, aqui foi traçado dia a dia, como aconteceu, e é um outro gráfico, é uma outra leitura, mas o plano cartesiano se faz presente. Próximo. Óbitos por dia, também, mesmo período, de março a maio. Então, nós temos aqui o número diário e o gráfico que se formou. Embora seja um gráfico, cada um tem uma representação, cada um traz um desenho. Então, essa leitura que a gente está chamando a atenção aqui a ser realizada. Próximo. Bom, aqui nós temos um mapa do município, na verdade, de São Paulo, né? E aqui tem todos os municípios com os casos. Então, nós temos aqui uma legenda, nós temos aqui as regiões, nós temos aqui os números. Então, o que há de comum em todas as nossas leituras? Imagens e números. Como essas imagens e esses números estão relacionados? O próximo. Aqui nós temos também um outro gráfico, tá? No mesmo período. E aí a gente tem os dias e um comparativo, tá? Começou no caso 100, né, no 0, para comparar São Paulo, Brasil, e um pouco de confirmação aqui entre a Itália e os Estados Unidos, que eram as referências no momento para que estivessem com maior número de casos e problemas, né? Então, hoje a gente já tem uma realidade diferenciada, porque dia a dia há uma mudança. Então, a gente sabia que dobrava a cada dia, depois a cada 2 dias, depois a 4 dias, e nós estávamos numa fase até 7 dias, tá? Entre 4 e 7 dias. Próximo. Aqui nós já trazemos o gráfico de pizza, de setor. Nós temos aqui barras, né, onde ele apresenta por São Paulo, pelo estado, né, e a região de São Paulo, onde nós temos aqui números de UTI e enfermaria ocupadas nesse momento e livres, né? Então, nós temos também aqui ao lado um quadro dos municípios também, com o número de casos, com o número de possibilidades de uso, né, óbitos e porcentagens, tá? Detalhado, o próximo, nós temos aqui diferenciado o número de casos por município, porque lá estava bem pequenininho, então aqui a gente já separou os gráficos para essa ideia deste número completamente inteiro aí, com o total, comparando, né, o total de casos de São Paulo como um todo, com o total de óbitos e a porcentagem dessa letalidade neste momento. Bom, então eu tenho aqui várias possibilidades de leitura que eu posso usar com várias disciplinas diferenciadas e vários grupos, principalmente os números que se fazem presente em todos os momentos, tá? Então, próximo.
A gente tem aqui, na sequência... Nós começamos agora uma nova análise, considerando tudo que já foi discutido até agora. Então, antes de começar a leitura desse slide, vamos pensar que tudo que foi apresentado até o momento pode ser considerado como um propósito de ajudar o aluno a construir o seu próprio conhecimento, né? Pensando que o conhecimento científico influencia diretamente na forma de vida de uma sociedade, vamos supor, né, que o aluno que não tem essa informação, que não passou por essa construção de conceitos, de procedimentos, ele pode prejudicar a sua vida, a sua saúde e a saúde também das pessoas que estão ao seu redor, né? Pensando que o aluno, ele é um sujeito que ele tem uma postura de um sujeito transformador, né? Ele, considerando a educação integral, recebendo essas informações de diversas fontes, de forma de texto, em forma de gráficos, em forma de imagem, ele tem a possibilidade de atuar de forma diferente no seu meio, né? Então, vamos retomar um conceito que já foi passado, né, e comentado sobre letramento científico. Ora, letramento científico, o aluno tem que compreender e interpretar o mundo, para ele conseguir, depois de entender o mundo, o Brasil, o seu estado e a sua cidade, ele conseguir, então, uma mudança de procedimento e de atitude. Vamos pensar na investigação científica que foi falado, que é um dos eixos que nós trabalhamos tanto em ciência, investigação onde a gente estimula o nosso aluno a observar, a levantar-lhe algum problema. Depois de levantar esse problema que está na sua vida, ao seu redor, ele busca evidências, ele propõe alguma hipótese, ele busca solução para aquele problema apresentado. Então, a investigação científica é uma das competências previstas, uma competência geral prevista na BNCC e também trabalhado dentro da área de ciências da natureza, né? Então, o letramento, conhecer o mundo, e ele também, o aluno preparado para observar e interagir, né, são dois eixos, vamos dizer, necessários para a formação integral dos alunos. Um outro aspecto aqui, vamos agora tentar utilizar esse slide, o que foi colocado aí como uma ação individual, uma ação coletiva, o que nós podemos tirar de informações e propor aos nossos alunos, considerando essa necessidade de construção, tá? Quando você desenvolve uma leitura diversificada, quando você usa diferentes gêneros de texto, quando você propõe ao teu aluno uma visita virtual, um infográfico, gráfico, de professores das diversas áreas do conhecimento, ele começa a possibilitar, né, ampliar, vamos dizer, essa construção, né, e a educação integral. Então, olhando o primeiro item ali, alimentação adequada e saudável durante a pandemia. Ora, se a gente coloca essa informação para um aluno e não contextualiza, ele não vai entender a importância dele, né? Se ele não tem aí esse entendimento quanto à importância da alimentação para o fortalecimento do sistema imunológico, vira uma frase só. Então, cabe ao professor este envolvimento, esse despertar do aluno para uma mudança de comportamento. O uso de máscara. Olha, a gente tem que usar máscara, né, para evitar esse contato direto. Em que momento usar essa máscara? Em que momento que essa máscara ela deve ser usada em casa ou fora de casa, né? O que significa uma pessoa que positivou dentro da sua própria casa? Qual deve ser o seu procedimento, a sua ação individual, né? O uso de luvas, porque o aluno não tem aquele conhecimento de biologia que fala sobre seres vivos, estrutura de célula, multiplicação de célula, contaminação, ele não entende
a necessidade desse uso de luva, né? Então, onde que entra o professor aí que vai envolver o aluno, que vai instigar essa observação, essa investigação científica, essa prática científica para uma mudança de hábito, né? Quando a gente coloca ali, olha, cuidado em manusear e utilizar os alimentos de forma adequada. Ora, eu posso ter o maior cuidado na minha casa, lavar, cuidar dos alimentos, mas se eu deixo o alimento entrar de uma forma contaminada na minha casa, e o aluno, a população, vamos dizer de novo, o aluno, ele faz parte de uma sociedade e ele pode ser um transformador. Se ele não tem essa noção de contaminação através de vírus, aquilo que chega do mercado, que chega da feira, que chega da padaria, se não for bem higienizado, né, tomando todos os protocolos, os cuidados necessários, eu vou estar provocando a doença, né, a multiplicação desse vírus dentro da minha própria casa. O isolamento social, até que ponto que o aluno ele consegue mudar o seu comportamento, né, a sua atitude, entendendo a necessidade. A limpeza, né, que quando você vê isso apenas num panfleto ou uma chamada de televisão, sem o devido entendimento também nada vai resolver. Do lado de lá, da tela, do lado direito, nós temos aqui algumas ações que aconteceram, né, ações coletivas, ações onde a sociedade mobilizada, utilizando o conhecimento, ela conseguiu, então, de uma forma indireta e direta, ajudar nesse momento de enfrentamento do Covid. Por exemplo, né, o Ministério da Saúde, pensando na saúde de um Brasil, comentou e disponibilizou alguns respiradores contratados para atender às necessidades de um país. Então, sem polêmica, né, mas cada cidade, cada estado, cada hospital, né, tem ali a sua necessidade, seu atendimento, isso foi considerado por um ministério, né, é uma ação coletiva. Paralelo a isso, diversas instituições começaram a produzir respiradores para ajudar nessa demanda do momento, né? Começaram a pensar em aparelhos, transformar para aparelhos, consertar aparelhos. Aulas foram elaboradas pelo SENAC com o objetivo de solicitar esse apoio dos alunos na recuperação de respiradores que já estavam com problemas. Falando um pouquinho sobre UTI, né? Ora, quem que vai para a UTI? Quantos leitos que a gente tem no Brasil, numa cidade, num hospital? Né? Esses leitos, eles atendem quantas pessoas, né? Então, como que eles foram disponibilizados, né, para um Brasil, né? Então, quem que vai para isso? Quem tem a necessidade? Vamos voltar em direitos e deveres de cidadania, né? O isolamento social, o isolamento com o intuito de evitar, né, um avanço nessa contaminação, né, um isolamento onde você evita que uma sobrecarga no sistema de saúde, tanto um atendimento particular ou público, ele fique, né, esgotado de tal maneira, né, que provoque aí a morte de muitas pessoas. Então, por que ficar em casa? Por que evitar essa proximidade entre as pessoas neste momento? Utilizando, então, o que a gente já viu acontecer no mundo, né? O uso, então, de máscara obrigatório, né? Por que uma ação coletiva? Ora, se a população, por falta de conhecimento, por falta de conhecimento, eu diria assim, de procedimento, de atitude. Se a população não viu a necessidade do uso, isso acaba virando como obrigatório, né? Então, vem ali uma determinação do governo, do município, obrigando esse uso ao sair de casa. Mas, veja, novamente a gente volta e diz que, sem o conhecimento devido, né, o aluno não entende essa necessidade do contágio, da forma de disseminação de vírus, como que esse meio, né, essa substância, o vírus, ele se propaga em substâncias do nosso corpo, né? E as limpezas, por quando que a limpeza urbana é necessária, em que locais, quais os cuidados que eu devo tomar e ajudar aí na minha cidade. E
o rodízio de carros, né, que foi mais uma ação, tem outras ações, mas foi mais uma determinação aí é uma ação coletiva que também foi proposta com o intuito de diminuir a circulação e também a contaminação entre as pessoas. Então, veja, todos esses itens que foram comentados até agora, ele pode possibilitar um estudo maior, aquela pergunta que foi colocada como uma pergunta, um tema disparador, uma pergunta que provoque ali a vontade do aluno pesquisar mais, analisar mais, observar mais, né? E fazendo isso, essa interação com o aluno, com essas frases, com essas ações individuais e coletivas, nós vamos estar ajudando na formação do aluno protagonista. É um aluno que ele vai utilizar todo esse material que foi disponibilizado, os gráficos, os textos, as imagens, né, esse crescente de óbito, o que significa esse isolamento, ele consegue usar todo esse material e desenvolver, então, o protagonismo, a criatividade, a responsabilidade, a autonomia, os 4 pilares, e também a vontade de ser um cidadão, né, transformador. Então, foi dito também sobre a importância da metodologia ativa, dessa parceria, da presença positiva do professor, dessa presença do professor como mediador nesse processo de formação. Próximo. Olha, um outro momento importante para a gente é também deixar claro para os nossos alunos qual a diferença entre os estudos científicos e as fake news que estão circulando por aí. Até que ponto ele pode receber uma informação e aceitar aquilo como verdade, ou até que ponto que ele deve usar dessa investigação científica e buscar a sua própria o seu próprio entendimento, né? Como assim? Olha, de repente, nem tudo que é colocado na mídia também pode ser aceito como uma verdade. Então, tem ali a cloroquina, que está sendo tão falada, que foi, então, colocada como uma das apostas aí para né, como é que eu diria, interromper esse processo, né, de pandemia, uma vez que age como um medicamento, que é um dos nossos eixos aqui colocado, né, essa associação entre a produção de medicamentos, né, então, um medicamento que vai interromper esse ciclo de contaminação no Brasil e no mundo, né. Então, nós temos, vamos seguir, mais um slide, por favor. Próximo, isso. Nós temos também aqui, olha, mais um eixo que possibilita esse trabalho com a integração de áreas, onde o aluno, ele é convidado, ele é envolvido a pesquisar, né, um pouquinho sobre esse antiviral, conhecer a fórmula, trabalhar em química sobre esses componentes, entender um pouquinho sobre esses componentes, fazer a sua pesquisa individual, né, e então ele construir o seu conceito, né, e aí propor a sua mudança de atitude, tá? Vamos seguir? Nós temos agora aqui um panfleto, né, um panfleto disponibilizado pelo Ministério da Saúde, onde você tem ali, olha, o como se proteger, né, como eu posso me proteger, como acontece a transmissão, né, e quais os sintomas. Veja, nesse panfleto nós temos associado imagens e texto, onde, de uma forma bem clara, o Ministério buscou passar para a população cuidados, né? Cuidados, volto na outra cela, ações individuais e ações coletivas, né? Para algumas pessoas, a leitura por imagem facilita o entendimento, para outras, e tem que existir essa associação entre imagem e texto, né? Então, fica aqui uma reflexão, né? Será que esse panfleto, ele também não poderia ser utilizado como nas diversas áreas, buscando a articulação aí das diferentes áreas do conhecimento, né? E propor essa construção
de conhecimento para o nosso aluno? Próximo, por favor. Um gráfico, onde a gente tem o isolamento social e a prevenção, né, essa mudança com o passar dos dias, considerando 28 de março até maio, esse período todo que nós estamos nesse isolamento, será que isso está acontecendo? De que forma, né? No Brasil, em São Paulo, o que isso ajudou ou não? Em que momento que a capital ela manteve um comportamento diferente do Estado? Quais são as dificuldades da capital? Então, quais são as dificuldades do interior? Como que isso fica a nível de Estado? Quais as consequências aí socioeconômicas desse período de isolamento? Essa análise tanto pode ser trabalhada, esses dados, essas informações, em matemática, isso pode ser transformado em texto, em língua portuguesa, pode ser trabalhado em sociologia, filosofia, considerando essas diferenças entre as pessoas, considerando as individualidades, as necessidades de cada um. Então, fica mais uma dica, né, um caminho para a gente propor ao nosso aluno, envolver o nosso aluno para essa mudança de atitude e construção aí de conceitos e conhecimento. Próximo. Existe uma necessidade de conceituar algumas coisas na ciência. A gente tem que ter o conhecimento, a gente tem que ter o conceito, a gente tem que ter a prática, e aí vem um quadro, né, uma imagem com frases curtas que, para o aluno, pode ajudar nessa construção, né? Por que, então, o isolamento? O que significa esse isolamento? Pessoa que testou positivo para a Covid. Ora, mas e aí? Esse isolamento significa o quê? É só ficar num quarto? É só ficar dentro da casa? O que significa esse isolamento visto de uma forma mais ampla? Quando a gente fala em quarentena, pessoa que teve contato com alguém que tem o vírus está aguardando para ver se tem os sintomas. O que ele tem que prestar atenção, né? O que ele tem que observar nele e nos demais? Quais os cuidados que ele tem que tomar? Vamos voltar na ação individual e na ação coletiva, né? O desconsiderar é isso que está acontecendo, né? Esses sintomas que podem acontecer, esse contato que aconteceu com uma pessoa contaminada, pode prejudicar, então, o coletivo, né? Vamos ver como conscientizar os nossos alunos quanto a isso. O distanciamento social. Pessoa que está fazendo a sua parte para reduzir o risco da transmissão. Certo? É o que nós estamos propondo nesse período todo nosso de afastamento, né? E nosso trabalho, no nosso teletrabalho, né? Vamos seguir? Olha, uma imagem aqui que demonstra para a gente a nossa realidade. Nós temos, como professores que somos, diferentes realidades em cada ponto do estado, em cada escola, em cada classe, né? Muito está sendo feito para tentar chegar a todos os alunos, para a gente respeitar a individualidade, né? O indivíduo e o coletivo, né? A gente tem alunos que não têm acesso à internet, mesmo sendo disponibilizado uma internet gratuita, então, o espaço da escola que pode ser usado pelo aluno que tem essa dificuldade. Nós temos alunos com todo o equipamento em casa, com acesso à internet, com as atividades todas disponíveis, mas que também não estão conseguindo, sem a mediação do professor, construir o seu conhecimento, né? E faz parte da nossa ação como responsáveis pelo processo de ensino-aprendizagem, oferecer diversas estratégias para, então, o aluno conseguir construir o seu processo. Então, nós oferecemos as imagens, os textos, o centro de mídia, nós oferecemos videoaula, a conversa
via WhatsApp, o Classroom, atividades que são impressas e entregues pela escola uma vez por semana, ou então atividade para 15 dias e a família do responsável vai até lá retirar. Então, nós estamos fazendo a nossa parte quando nós pensamos nessa equidade, né, no aluno em toda a sua dimensão, em todas as suas necessidades, né? Cada um precisa, tem um momento, cada um precisa de um estímulo, e aqui os professores estão desenvolvendo essa tarefa, né? Dessa aproximação com os seus alunos. Próximo. Olha, um outro tema que devemos pensar é nesse momento, o que nós estamos observando no mundo, né? Diversos países, diversos cientistas, diversos laboratórios, tentando uma vacina, tentando um melhor remédio, tentando um melhor exame para acelerar esse processo de testagem, pensando em vidas, né, em preservar a vida. Então, nós temos no Brasil o Instituto Butantan, testando vacinas, já nos primeiros passos aí para uma liberação, que não é a curto prazo, né, dessa vacina. Nós temos Estados Unidos, né, que fazendo esse set já com pessoas, né, já num segundo momento. Nós temos no Japão medicamentos sendo testados, universidades produzindo esses testes, produzindo equipamentos, produzindo vassouras com cargas elétricas diferentes que vão ajudar na limpeza do hospital. Ou seja, nós temos a ciência, né, de diversos países interligada, tentando, através dos conhecimentos produzidos nos diferentes lugares, vencer, né, esse vírus que provocou toda essa mudança nossa de vida, essa pandemia, né? Então, aqui eu gostaria de retomar um comentário que foi feito lá em cima, né? Até que ponto que nós estamos conseguindo passar isso para o nosso aluno, né? Ajudar nessa construção, oferecer essas diversas estratégias para ele, através da sua construção, unir tudo isso que foi apresentado e falado até aqui, e com foco no desenvolvimento das habilidades. Então, se a nossa habilidade primeira, lá atrás comentado, foi partir do 6º ano, numa habilidade de associar a produção de medicamentos e outros materiais sintéticos ao desenvolvimento científico e tecnológico, reconhecendo benefícios e avaliando impactos socioambientais, né? Então, tudo isso que foi falado pode ser fechado pelo professor, estimulado pelo professor, respeitando o nível de complexidade do 6º ano até a 3ª série, as diferentes áreas do conhecimento, trabalhando de uma forma articulada para contribuir para a formação desse aluno, considerando a educação integral. Próximo. Andréia? Bom, pessoal, dando sequência aqui, nós vamos tentar trabalhar um pouquinho com todos aqueles dados que foram passados em termos de gráficos, mapas, tabelas. A gente vai tentar linkar no componente curricular matemática, e deixando bem claro que são sugestões que nós estamos passando para vocês, tendo como base aquelas 4 habilidades que foram dispostas no documento orientador do 6º até a 3ª série do ensino médio, tá? Então, assim como Ciências da Natureza colocou a definição do componente curricular de acordo com o currículo paulista, nós também colocamos aqui a definição do componente curricular matemática,
que ele diz que, como parte do conhecimento humano, a matemática assume em todas as etapas da educação básica papel relevante na formação dos estudantes. Mas, para além de sua utilidade e de poder ser compreendida como uma linguagem, ela deve ser vista como ciência com características próprias de pensar e de investigar a sua realidade. Então, pessoal, está na página 303 do Currículo Paulista do Ensino Fundamental. Lembrando que o Currículo Paulista do Ensino Médio, ele ainda não está pronto, né? Então, por isso que a gente está dando mais ênfase no que já está pronto, que é do Ensino Fundamental. Como Ciências também colocou letramento matemático, né? Aqui também a gente vai dizer que um dos compromissos da área de matemática é o desenvolvimento do letramento matemático dos estudantes. E o Currículo Paulista, ele considerou o letramento matemático como proposto na própria BNCC. O que vem a ser o letramento matemático? Definido como as competências e habilidades de raciocinar, representar, comunicar e argumentar matematicamente, de modo a favorecer o estabelecimento de conjecturas, a formulação e a resolução de problemas em uma variedade de contextos, utilizando conceitos, procedimentos, fatos e ferramentas matemáticas. Então, está lá na BNCC, na página 264. Só que o letramento matemático, ele envolve diversos aspectos. Ele envolve a comunicação, a representação, o raciocínio e a argumentação e a resolução de problemas. Então, rapidinho aqui, eu vou falar um pouquinho sobre cada um, né? Então, a comunicação é quando o estudante ele se depara com um desafio. Aí ele vai sentir aquela necessidade, não, ele vai sentir, não é uma necessidade, ele vai sentir estimulado a reconhecer e a compreender uma situação problema. Quando eu falo em representação, dentro do letramento matemático, essa representação ela pode ser feita através de gráficos, tabelas, diagramas, fluxogramas, figuras, equações, materiais concretos. Tudo isso é na proposição e na resolução ou na resolução de problemas. Quando o letramento matemático envolve o raciocínio e a argumentação, eu tenho que pensar no desenvolvimento do pensamento lógico e a capacidade de justificar e fazer inferência sobre uma informação ou sobre a própria solução de problemas mesmo, tá? E dentro do letramento matemático, eu acho que umas situações mais assim, interessantes, né, seria a própria resolução de problemas, que é a atividade central no ensino e na aprendizagem da matemática, porque ela favorece não apenas que os estudantes eles articulem e refinem seu pensamento, mas ela também faz com que eles percebam diferentes perspectivas para enfrentar uma dada situação, tá? Então, eu quis comentar só um pouquinho mesmo sobre essa parte do letramento. Dando sequência, conforme eu havia dito, eu selecionei as 4 habilidades do 6º ano e as 4 habilidades do 7º ano, que foram descritas no documento orientador. E nós vamos tentar fazer o link com aquele material que foi apresentado na área de Ciências da Natureza. O material que eu digo são gráficos, tabelas, e os gráficos e as tabelas mesmo que constam lá, tá? No 6º ano, nós temos essas 4 habilidades. Eu não vou ler uma a uma, né? Mas eu tenho aqui identificar, reconhecer, solucionar e propor problemas, resolver e elaborar situações problema. Lembrando que, como eu já havia dito, o Currículo Paulista do Ensino Fundamental ele já está pronto, então nós temos a identificação aqui por código das habilidades. Por exemplo, a primeira,
EF06MA01. Ensino Fundamental, 6º ano, Matemática e Habilidade 1. Tá? E nós temos a habilidade 1, 2, 3 e a 6, que foi elencada aqui. Então, vamos pensar nessas 4 habilidades e eu vou mostrar para vocês esse gráfico. Nós temos esse gráfico aqui, que foi tirado no site do Ministério da Saúde, no dia 6 de maio. Esse gráfico, ele mostra os casos do Covid-19 por região. Então, aqui nós temos as 5 regiões e ele coloca também em porcentagem. Então, vamos ver o que a gente pode trabalhar as habilidades em cima desse gráfico aqui no 6º ano. Então, pensando nele, pensando nessa imagem anterior, podemos criar situações problema com as 4 habilidades elencadas para o 6º ano? Aí vamos analisar se eu consigo usar as 4 ou não. Depois, o estudante já identifica, compara e ordena números naturais e racionais? Isso aí eu tenho que pensar no meu aluno, tá? Então, eu tenho que saber se ele já consegue fazer isso aí. Depois, o professor deve estimular o estudante a fazer cálculos mentais, como, por exemplo, qual região tem quase a metade de todos os casos de Covid? Então, já apareceu uma palavra, a metade. Então, o meu aluno, ele já deveria ter o conceito de 50% e 100% nos anos iniciais do ensino fundamental. Então, será que meu aluno já sabe o que é a metade? Então, eu tenho que ter feito alguma coisa diagnóstica, alguma atividade diagnóstica para saber se esse meu aluno já tem essa noção de porcentagem. Porque quando ele entra no 6º ano, ele tem que ter noção, foi o que ele aprendeu lá nos anos iniciais. No material disponibilizado para o estudante do 1º bimestre, São Paulo Faz Escola, as situações de aprendizagens contam com a numeração do valor posicional, reta numérica e entre outros. O professor poderá fazer adaptações de acordo com a temática em pauta. E por último, cabe ao professor criar as situações problema de acordo com a sua realidade e aproveitar estes dados para despertar a curiosidade do estudante a respeito da região onde ele mora e onde moram pessoas conhecidas ou a própria família. Então, pessoal, vocês podem reparar que com aquele único gráfico que eu passei, que eu mostrei para vocês lá das regiões, ali eu posso mesmo despertar essa curiosidade do aluno. O aluno, ele mora na região sudeste, porque nós estamos falando daqui. Mas e as famílias desse aluno, eles moram em quais regiões? Então, ali eu desperto também um pouquinho da minha interdisciplinaridade, né? Eu posso trabalhar geografia já ali nessa atividade que eu estou passando para o aluno, tá bom? 7º ano. Conforme eu havia dito, eu coloquei também as habilidades do 7º. Então, são as 4 elencadas no documento orientador. Também agora eu não vou ler essas 4 habilidades, que isso vai ficar depois a critério de cada professor, tá? Então, usando aquele mesmo gráfico lá dos casos de Covid por região do país, eu também coloquei alguns questionamentos aqui. Usando a mesma imagem, podemos criar situações problema com as 4 habilidades elencadas para o 7º ano? Ou ficamos presos a somente 1 ou 2 habilidades? Então, temos que analisar se todas as 4, eu consigo criar uma situação de aprendizagem ali. No material disponibilizado para o estudante do 1º bimestre São Paulo Faz Escola, na situação de aprendizagem 3, por exemplo, é apresentado um mapa político do Brasil. E o objetivo dessa primeira atividade é reconhecer a razão como a comparação entre 2 grandezas. O professor
poderá fazer adaptações de acordo com a temática em pauta no decorrer de toda a situação de aprendizagem 3. Então, eu pesquisei lá no caderno do aluno São Paulo Faz Escola e toda a situação de aprendizagem 3, eu consigo adaptar atividades usando como modelo esses gráficos que nós passamos, essas tabelas que nós passamos. Então, o professor poderá fazer essas adaptações, sim. E aí, acontece a mesma coisa com o 8º e com o 9º ano, só que eu não elenquei as habilidades aqui, mas eu consigo, sim, trabalhar pelo menos uma habilidade do 8º e pelo menos uma do 9º ano, em cima de todas essas situações que nós criamos aqui. Agora, para o ensino médio. Lembrando que o ensino médio ainda não está com o seu currículo paulista, nós não temos ainda o currículo paulista do ensino médio, né? Então, o que nós preparamos aqui? Nós pegamos uma habilidade da primeira série, uma habilidade da segunda e uma habilidade da terceira, de acordo com o documento orientador também. Só que, vamos fazer um exemplo aqui, usando esse gráfico que já foi apresentado para a gente lá atrás em Ciências da Natureza, que é o total de casos aqui no estado de São Paulo. E o acesso foi no dia 5/5, nós estamos falando do estado, tá? Então, de março até maio, esse total de casos de Covid-19 aqui no estado de São Paulo. Então, na próxima tela, o que é que a gente pode trabalhar com esse gráfico na primeira série? Eu destaquei aqui essa habilidade de sequência, saber reconhecer padrões e regularidades em sequências numéricas. Então, você pode apresentar para o aluno um gráfico parecido com esse e questionar, ali vale muitos questionamentos. Tem uma sequência? Tem um padrão? Tem uma regularidade? Tá? Na segunda série, destaquei uma habilidade de trigonometria, que é reconhecer a periodicidade presente em alguns fenômenos naturais. Então, o aluno vai observar aquele gráfico e ele vai verificar se tem alguma periodicidade, ele vai formar alguma figura, ele faz alguma curva relacionada à trigonometria. Também ali geram muitos questionamentos para ele, para o estudante. E na terceira série, eu peguei uma habilidade de geometria, saber usar de modo sistemático sistemas de coordenadas cartesianas para representar pontos, figuras, relações e equações. Ali é o meu eixo cartesiano, tá? Eixo X e eixo Y, ele pode verificar através disso o aumento do meu caso, dos meus casos de coronavírus no estado de São Paulo. Mas é uma crescente, nós estamos trabalhando com exponencial ali. Sim, só que ainda exponencial não consta nas habilidades do primeiro bimestre, mas eu posso trabalhar futuramente como uma exponencial também, tá? Então, esse foi do ensino médio. E nós pensamos nas demais áreas do conhecimento também, né? E fomos procurar e encontramos em geografia, na primeira série do ensino médio, essa habilidade. Reconhecer, na linguagem cartográfica e nos produtos do sensoriamento remoto, formas indispensáveis para visualizar fenômenos naturais e humanos segundo localizações geográficas. O objeto de conhecimento é a cartografia. Lá no caderno do aluno, em geografia da primeira série, existem alguns mapas do Brasil, se eu não me engano, é com a densidade demográfica e o outro eu não me recordo. Mas o professor ele pode adaptar aquele primeiro gráfico que eu mostrei para vocês, dos casos de Covid nas regiões do país. Então, ele pode fazer essa adaptação, sim, em geografia, para reforçar ainda mais as regiões do país para o aluno, né? Em história, qual é a habilidade? Identificar as diferentes noções de tempo, cronológico, da natureza, histórico. E o objeto de conhecimento é a questão do tempo.
Então, o professor, como eu estou falando aqui do 6º ano de História, ele pode trabalhar com a linha do tempo. Ele pode associar a gripe lá de 1917, a gripe do século XX, ele pode colocar na linha do tempo e pode questionar o que aconteceu com o mundo depois dessa situação e fazer um comparativo com o que está acontecendo agora. Então, ele pode trabalhar essa linha do tempo com o aluno em cima da nossa situação, né? Também, eu não elenquei aqui, mas em língua portuguesa, o professor ele pode trabalhar com textos argumentativos, ele pode pedir para os alunos procurarem esses dados, essas informações. Tudo que nós passamos foram textos, fake news. Então, ali está a chance do aluno argumentar, do aluno discutir, ok? E, para a gente encerrar essa parte aqui, nós achamos interessante, porque também temos um texto, e nós temos várias imagens também. Aqui, nós poderemos trabalhar com todas as áreas do conhecimento. Diz assim, que em 1918, o Brasil viveu a mais devastadora epidemia de sua história, conta Ricardo Westin para El País. Em apenas um ano, a gripe ou febre espanhola matou 50 milhões de pessoas no mundo, quase 6 vezes os mortos produzidos pela Primeira Guerra Mundial, 8,5 milhões, em 4 anos, de 1914 a 1918. A Segunda Guerra, de 1939 a 1945, matou 60 milhões. Então, esse texto aqui já diz muita coisa. Aqui eu entro com praticamente todas as áreas do conhecimento, tá? E quando eu falo quase 6 vezes mais, quando eu uso 8,5 milhões, então aqui eu já estou falando de matemática, mas aqui entra história, entra geografia, entra, enfim, dá para trabalhar mesmo com todas as áreas do conhecimento. E observando essa primeira figura que está, essa primeira imagem que está aqui do lado esquerdo da tela, conselhos ao povo. Os conselhos que estão aqui, por incrível que pareça, são praticamente todos os que nós estamos usando hoje, né? E como a Cláudia já havia comentado da parte individual e coletivo que devemos fazer, né? Então tá aqui, ó, evitar aglomerações, não fazer visitas, tem umas letrinhas que a gente não consegue visualizar direito, né? Evitar toda fadiga ou excesso físico, evitar as causas de resfriamento. E as pessoas idosas devem tomar mais cuidado ainda, né? Ainda está no português aqui, pessoas idosas. Enfim, na figura do meio tem as duas senhoras com máscara e depois o hospital de campanha. Mas essa página aqui esse slide aqui a gente quis fazer um fechamento para mostrar que a gente consegue trabalhar com todas as áreas do conhecimento com que nós passamos hoje. Alguém quer falar alguma coisa? Cláudia Penha. Não, vamos seguir, Andréia. Certo? Então, agora, pessoal, eu vou deixar vocês com a Alzira, tá ok? Olá, bom estar aqui com vocês, mais uma vez, falando sobre educação especial inclusiva e dando continuidade aos assuntos tratados. Pretendo fomentar e colaborar que quando se fala em educação especial inclusiva, estamos falando de uma educação para todos. E quando falamos em educação para todos, estamos falando de uma educação inclusiva, que ampara e garante o acesso à educação para todos os alunos, independente de apresentarem qualquer deficiência ou mesmo qualquer outra patologia. E isso é sabido de todos vocês, porque nós hoje, em todas as nossas escolas, nós temos alunos, público-alvo de educação especial,
inseridos no ensino, em todos os ensinos, porque ele perpassa por todos os ensinos, né? Então, a educação especial é uma modalidade de ensino. Temos como norte o ensino de qualidade a toda e qualquer criança ou adulto, incluindo aqueles com algum tipo de deficiência física, mental, não devendo haver discriminação na hora de educar uma criança, sem ou com deficiência, independente de suas limitações físicas, intelectuais, sociais, emocionais, linguística e outras. O aluno pode ser surdo, cadeirante, síndrome de Down, ele tem o direito de aprender junto com um colega que não tem nenhuma dessas características, não é verdade? O grande objetivo é trabalhar as diferenças, de modo a satisfazer as necessidades básicas de todos e promover a inclusão no meio social. Levar a educação a todos, para que todos, sem distinção, possam ter o seu direito garantido, uma vez que dar acesso à aprendizagem é dar autonomia de vida compatível com seu perfil. E isso se dá através de uma aprendizagem ativa, que foi muito bem ilustrada pela nossa professora das áreas das ciências e matemáticas, da ciência, natureza e matemática, desenvolvendo um trabalho multidisciplinar, podendo ser ampliado para as outras áreas. O tema gerador fortaleceu muito no sentido de como podemos planejar uma aula, quando temos em mente a flexibilização dos conteúdos, que podemos trabalhar associadas às competências, em função das habilidades que precisam ser desenvolvidas, no sentido de criar metodologias, estratégias diferenciadas, a fim de atingir todos os nossos alunos. Quando se pensa na sua turma, a diferença está na mudança do nosso olhar, quando conseguimos olhar que todos são capazes de aprender a ser, fazer e conviver de formas diferentes. Estamos vivendo um momento de pandemia, momento este que todos estão inseridos neste contexto, trabalhando a multidisciplinariedade, faz com que todos os alunos possam incorporar esse conhecimento de forma concreta, desenvolvendo as habilidades propostas, de forma que possam fazer uso desse conhecimento na sua vida cotidiana e prática, de como se proteger e compreender o que estamos vivendo, e transformando todas essas informações em informações, em resoluções de problemas, como autonomia, criatividade e segurança. As aulas hoje estão sendo através de ferramentas tecnológicas. Esse aprendizado possibilita maior poder de comunicação, interação, independência, qualidade de vida e inclusão. Pode mudar mais um slide. Lembrando que temos também o documento orientador, que traz muitos subsídios para a educação especial e inclusiva. Aqui eu quero agradecer a todos pelos trabalhos que vêm sendo realizados pelas unidades escolares, apoiados pelos gestores e professores. A diretoria de ensino está e estará sempre à disposição para quaisquer dúvida que precisem. É imprescindível que hoje estejamos juntos pela educação de qualidade. E registrem suas perguntas ou dúvidas e nos enviem, tá? Que iremos responder cada uma delas. Pode trocar o slide, por favor. E aqui eu deixo uma frase. Estamos distantes e não isolados. A equipe de educação especial deseja a todos um bom trabalho. Grande abraço. Pode mudar. Penha, você está sem som. Oi? Penha estava sem som. Desculpa, gente. É ao vivo. A gente está aprendendo mais uma vez. Bom, mas assim, aqui a gente tem um referencial bibliográfico que nós utilizamos para nosso estudo e o que nós pontuamos para vocês. Lembrando aqui que todos esses sites estão
gestão de conhecimento, não é nenhuma novidade, né? Também lembrando que o professor, ele tem um papel mediador e orientador, mais do que nunca neste momento, isso se faz necessário, principalmente por conta do momento de orientação a estes alunos, as suas mais diferentes dificuldades, né? E não só em termos de estudo, mas também em termos de sobrevivência mesmo neste momento. A questão da equidade, mais do que nunca, se faz necessária, e também a gente não pode esquecer de contextualizar, né? E esta rotina que se faz necessária atualmente, tá? Dentro disso, eu quero salientar, eu sei que a maioria dos professores já trabalharam, vem trabalhando, mas eu quero salientar aqui a semana de estudos intensivos que deverá ocorrer agora. Então, essas 4 habilidades que todos nós escolhemos aqui, que veio no documento, elas são estruturantes para esta situação. Eu tenho que pensar nos meus alunos, em qual momento cada um deles está, e pensar com quem eu tenho que retomar, com quem eu tenho que ainda conceitualizar, e aqueles que eu vou poder aprofundar e ir adiante, tá? Então, eu não posso esquecer disso. Essas habilidades, elas são extremamente necessárias para que ele tenha o próximo bimestre aí consolidado, tá bom? Bom, mais do que isso, a gente gostaria de pedir a vocês, aqui segue o link para dúvidas e sugestões, vocês podem acessar, por favor, tá? E a gente aguarda a posição de vocês. Obrigada, desculpem, mas a gente está aprendendo também, assim como vocês, e assim, esse tempo, né, essa cronologia, ela se faz assim necessária. Muito obrigada pela atenção de todos e espero que auxiliem a todos. Muito obrigada a todos, espero que tenham todos um bom trabalho. Tchau, até breve. Muita saúde a todos. Tchau, gente. Um grande abraço, um bom trabalho a todos.